Momento de reflexão. Hoje nós escolhemos aqui um trecho para fazer essa reflexão, baseado no livro do professor Felipe Aquino, Orar sem cessar. Mas antes vamos implorar as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orar sem cessar. Sem dúvida, a atividade mais importante da vida é a oração. Não há nada mais necessário do que conversarmos amigavelmente com Deus. Isso que é oração. Jesus gostava tanto de conversar com o Pai que passava noites inteiras nesse colóquio lá no alto dos montes da Galileia. Isso está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9. E insistia com eles. É necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pedi e se vos dará. Tudo isso está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, 26 e 7. Bom, orar é uma ordem, é um mandamento de Deus. Interessante isso, né? Às vezes a pessoa, eu rezo quando eu quiser, quando eu quero. Não. É um mandamento. Orar é uma ordem, é um mandamento de Deus. Sem oração, nenhum de nós fica de pé, espiritualmente, né? E ninguém consegue fazer a vontade de Deus. É lógico. Como que nós vamos fazer a vontade de Deus sem a oração? E a razão é muito clara. Porque sem mim nada podeis fazer, ele diz. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E Jesus deixou claro esse nada. Esse nada indica que, por nós mesmos, não conseguiremos fazer o bem e, pior ainda, evitar o mal. E São Paulo insistiu. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. São Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 6. Muito bem. E São Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, né? Ele disse que todas as graças que o Senhor, desde toda a eternidade, determinou conceder-nos, não as quer conceder a não ser por meio da oração. Olha aí. Portanto, a oração é necessária. Não para que Deus conheça as nossas necessidades, claro, Deus conhece tudo, mas para que fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus, reconhecendo Ele como o único autor de todos os bens. Quando o Senhor manda, pede, e se vos dará, buscai e achareis, conforme está lá em Mateus 7, versículo 7, lá no fundo, ele deseja que reconheçamos que só ele é o autor dos nossos bens e que, portanto, devemos só a ele recorrer. É por isso que desagradamos profundamente a Deus todas as vezes que buscamos socorro fora dele, especialmente nas práticas idolátricas, adivinhação, invocação dos mortos, horóscopo e outras práticas aí, sendo infiel a Deus. Toda a tradição da igreja e as escrituras sagradas condenam toda e qualquer busca de poder fora de Deus, por ser exatamente essa a característica do paganismo,
Só os pagãos fazem isso. Uma pessoa que recorre a essas coisas aí, logicamente é uma pessoa pagã, não é uma pessoa cristã. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, né, de São Paulo, capítulo 10, versículo 20. Por outro lado, aquele que ora manifesta confiança em Deus. É como o salmista disse, né? Confiai ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Está lá no Salmo 36, versículo 5. E o velho Tobias, ele afirmava: pede-lhe e dirige os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Está lá no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 20. Feliz o cristão que adquiriu o hábito de conversar coração a coração, familiarmente com Deus. Isso aí que é orar, é rezar, é a mesma coisa. Falar com Deus, coração a coração, em todas as circunstâncias. Deus nos atende às 24 horas do dia. Precisa marcar audiência com Deus, não. Precisa não. É preciso sermos transparentes diante do Senhor, abrindo-lhe o coração com toda a liberdade e confiança. Diz o livro da sabedoria que Deus antecipa-se a dar-se a reconhecer aos que o desejam. Está lá no livro da sabedoria, capítulo 6, versículo 13. E São Paulo, ele expressou tudo isso em poucas palavras. Olha o que São Paulo fala. Vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Podemos e devemos, assim, conversar com Deus em todas as ocasiões, na alegria, na dor, na penúria, na fartura, na saúde, na doença, pedindo, agradecendo, louvando, bendizendo, cantando. Podemos louvar a Deus de qualquer jeito. Podemos orar quando estamos no carro, na bicicleta, na cozinha lá fazendo almoço, no silêncio do quarto, na rua, no ônibus. Podemos conversar com Deus. Deus está pronto para nos atender a qualquer hora, em qualquer lugar. E Deus estará sempre acolhendo nossas orações e nos respondendo. Ainda tem mais essa. Enfim, a oração é a força do homem. É o caminho mais simples para receber os dons de Deus. Sem oração, é lógico, não há vitória. E Santo Afonso Maria de Ligório, grande doutor da igreja, ele viveu 91 anos, ele morreu com 91 anos. Eu estou quase chegando lá, viu? Ele escreveu mais de 100 livros. E ele disse que, se em toda a sua vida tivesse de fazer uma só pregação, essa seria sobre a oração. Portanto, orai sem cessar. Está lá na primeira epístola aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. E assim, minha gente, terminamos aqui mais um episódiozinho, né? Dessa nossa peregrinação. E para achar lá no YouTube, é só digitar Momento de Reflexão. Tracinho, José Maria Mangia. Pronto. Abre lá no YouTube. Aí vocês vão ver lá. O meu canal já tem bastante reflexão. E assim nós terminamos a nossa reflexão de hoje. Uma oração muito bonita, né? Que eu gosto muito. Aliás, antes de
fazer essa oração, eu quero lembrar aqui que Nossa Senhora, em todas as aparições dela, ela pede: rezai o terço todos os dias. Olha aí. Então nós temos que rezar o terço todos os dias. Aqui agora nós não vamos rezar o terço não, porque não dá tempo, mas pelo menos uma Ave Maria, em honra de Nossa Senhora, nós vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria.